Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai começar um assunto novo aqui no canal, que é transformações gasosas, tá bom? A gente vai ver essas mudanças que ocorrem dentro do estado gasoso. Então olha só, gente, quando eu estava trabalhando para vocês as variáveis de estado, eu falei que existe basicamente três, né? Que é a temperatura, a pressão e o volume, que são essas grandezas físicas que a gente utiliza para estudar o comportamento de um gás. As transformações gasosas nada mais são do que o quê? Uma mudança numa outra variável. Então, uma variável numa transformação gasosa sempre é mantida constante, enquanto as outras variáveis elas vão o quê? Vão sofrer mudança. Então, como tem três variáveis, que são as variáveis de estado de um gás, que é a temperatura, o volume e a pressão, uma hora a temperatura vai ser constante e a gente vai variar o volume e a pressão. Uma hora o volume vai ser constante e vai variar a temperatura e a pressão. Uma hora a pressão vai ser constante e vai variar a temperatura e o volume. Então, como são três variáveis, a gente tem o quê? Três tipos de transformações gasosas. Então, de acordo com a variável, a gente vai ter uma transformação gasosa específica. E quais são essas transformações gasosas? A gente tem basicamente três, né? A primeira transformação gasosa, gente, é chamada de isotérmica, que pode parecer para vocês como lei de Boyle, tá bom? Então, lei de Boyle ou transformação isotérmica é a primeira. Olha só, gente, isotérmica, iso é igual, térmica lembra o quê? Temperatura, né? Então, é igual a temperatura, ou seja, a temperatura ela é constante. Então, o que é constante na isotérmica? É a temperatura. Então, se a temperatura é constante, quais são as que vão variar, gente? As que sobram. Se a gente tem temperatura, volume e pressão, vai variar o quê? O volume e a pressão, tá bom? Então, numa transformação isotérmica, a temperatura é mantida constante e varia o volume e a pressão vão variar, tá bom? Por isso que é bom você lembrar da palavra isotérmica, temperatura ou lei de Boyle. A próxima transformação, gente, que a gente tem, né, transformação gasosa, é chamada de isobárica, tá bom? Que também pode parecer para vocês como lei de Gay-Lussac. O pessoal bagunça muito com esse cientista, gente. Ele não é gay, tá? Mas o nome dele se chama Gay-Lussac, tá? Então, felizmente no Brasil o pessoal não perdoa. Então, isobárica, barômetro, pressão, tá bom? Então, na iso vai ser igual a pressão. Então, a constante, que é, a variável que permanece constante é o quê? É a nossa querida pressão. Se a pressão permanece constante, o que vai variar? Vai variar as outras grandezas. Vai variar o volume e a temperatura, tá bom? Então, na isobárica, a pressão é constante e varia o volume e a temperatura, tá bom? A última transformação que a gente tem, gente, é a isovolumétrica. Iso, olha, iso igual, volumétrica te lembra o quê? Volume, né? Então, olha só, a isovolumétrica, ela também é chamada de lei de Charles, tá bom? Se aparecer para vocês transformação isovolumétrica ou transformação ou lei de Charles, está falando a mesma coisa, tá? Então, na isovolumétrica, igual volume. Então, o que permanece constante é o volume. E o que vai variar? As outras duas, que é o quê? A temperatura e a pressão. Então, na isovolumétrica, a temperatura e a pressão, ela o quê? Elas são modificadas, elas se transformam. Então, gente, essas aqui são as três transformações gasosas que a gente tem. Isotérmica, temperatura constante, varia volume e pressão. Isobárica, também chamada de lei de Gay-Lussac. A constante é a pressão e varia o volume e a temperatura. Isovolumétrica, ou também chamada de lei de Charles, a gente tem como a constante o volume e varia a temperatura e a pressão. Então, nas próximas aulas, gente, a gente vai o quê? Ver cada uma dessas transformações gasosas. A lei de Boyle, lei de Gay-Lussac e a lei de Charles. Ou transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica, tá bom? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Era uma aula só introdutória para vocês entenderem o que acontece dentro de uma transformação gasosa. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para me ajudar e compartilhar com seus amigos aí. Então, forte abraço a todos e até mais. Valeu, galera!